Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like clouds before thee, opening to the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Há 2 cultos atrás, eu preguei a respeito da carta de Paulo aos Filipenses, e nós pregamos no prefácio da carta. O apóstolo Paulo está começando a falar com aquela igreja, e nós meditamos no versículo 3 ao 6. É a introdução do apóstolo Paulo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E esse é o prefácio. Paulo está começando, e ele começa de uma maneira profunda, falando sobre o que é a verdadeira igreja, o verdadeiro corpo de Cristo. E hoje eu queria pregar, meditar com os irmãos, sobre o pós-fácil, sabe, sobre o final da carta. Eu falei que a carta aos Filipenses é a carta onde tem as minhas citações favoritas, mas que nós não podíamos perder em meio a essas citações, o contexto da carta, a alegria em Cristo, em tudo que Cristo é. Então hoje eu queria ir lá para o fim, quer dizer, olhamos o prefácio e agora o fim. Paulo está encerrando a carta, e ele diz assim em Filipenses 4, 12 e 13, eu sei o que é passar necessidade, e eu sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou com fome, vivendo na abundância ou na miséria, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em outra versão, posso fazer tudo através dele, Cristo, que me dá força. Paulo, em suas cartas, ele merece sempre ser olhado com olhos de águia. Nós temos que pedir ao Espírito Santo que nos encha e nos capacite como capacitou ele para olharmos a revelação profunda de Deus. Você nunca deve entrar apressadamente em qualquer livro bíblico. As cartas de Paulo são assim, logo na entrada, no prefácio, tem ensinamentos profundos, e quando você pensa que ele só está se despedindo, aparece ensinamento profundo. Em qualquer lugar nos escritos de Paulo, as ideias significativas podem surgir de repente, na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas. Você não pode pensar que é só uma pequena introdução, que você pode ler rápido, pular, ou que é só ele se despedindo, sabe? Paulo é a verdade bíblica do Novo Testamento. As cartas de Paulo estão cheias de profunda verdade, e ler os primeiros versos, ou os últimos, tem que ser da mesma maneira, com um senso da nossa incapacidade, a necessidade da revelação do Espírito Santo. Então, o pós-fácil dessa carta envolve muito conforto para aquelas pessoas e para nós. Eu aprendi a, em todas as situações, estar contente. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E diz mais, meu Deus suprirá todas as suas necessidades, segundo suas riquezas em glória por Jesus Cristo. Esse é o finalzinho. Se uma congregação, se uma igreja, se nós pudermos dizer tão somente o que Paulo está dizendo, nessa despedida, nesse pós-fácil, nós somos uma igreja bíblica, pessoas que estão amadurecendo no poder do Espírito, e isso é ser cheio do Espírito Santo, não é sentir algumas coisas, contar algumas experiências,
É isso é ser cheio do Espírito. Há mais glória nesses versos finais do apóstolo Paulo do que em quase todas as literaturas do mundo juntas, não é? E é só o fim da sua carta. Os puritanos, os reformadores chamavam isso de o tônico divino. Essas palavras finais do apóstolo Paulo, sabe? Toda a graça de Deus nos leva a isso. Hoje nós vivemos uma época que muitas pessoas, sempre que mencionam a palavra de Deus, a graça de Deus, e você pensa que a pessoa vai falar sobre a graça de Deus, na verdade ela está usando aquilo como uma falsa humildade. Sempre que nós falamos sobre graça de Deus para justificar o pecado, nós estamos sendo diabólicos. Ah, miserável homem que sou, eu sou assim mesmo, eu sempre volto para os mesmos erros. Essa pessoa não está honrando a graça de Deus. Ah, eu sou o principal dos pecadores. A pessoa está falando algo que Paulo falou, mas a ideia da pessoa é dizer, é justificar uma vida que depõe contra o poder da graça. Isso é assim desde a época de Paulo. Paulo estava pregando sobre a graça e alguém disse, então é melhor nós pecarmos mais para que a graça seja mais superabundante. Então há sempre falsa humildade, sempre uma compreensão diabólica, quando alguém usa qualquer texto bíblico e qualquer menção à graça de Deus para justificar a fraqueza, o pecado, o mundanismo, a falta de crescimento, de maturidade. O apóstolo Paulo nunca usou a graça de Deus como uma desculpa para o fracasso, como uma indulgência para com o pecado. Por exemplo, o livro de Romanos, ele traz para nós todo o plano de Deus, a graça de Deus, como nenhum outro livro. Ele fala sobre a soberania de Deus, sobre a depravação total do ser humano, sobre a graça soberana. O livro de Romanos fala que nós fomos escolhidos na eternidade, e fala que todo o propósito de Deus é glorificar o seu nome. Fala sobre eleição, sobre predestinação, fala sobre nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, justificação pela fé, fala que tudo que nós temos é pela graça. Então depois que está tudo estabelecido, Deus tem misericórdia de quem quer, se compadece de quem quer. Olha, toda a doutrina bíblica sólida está em Romanos de 1 a 11. Depois Paulo canta o grande hino, não é? De louvor à soberania de Deus. E quando você tem consciência de toda essa graça de Deus, da indignidade humana, que se não fosse Deus olhar com seus olhos graciosos, nos predestinar na eternidade em Cristo Jesus, nos capacitar, nos justificar perfeitamente, como Romanos 8 diz, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Maravilhoso, maravilhoso. Mas aí Paulo chega no capítulo 12 e diz, portanto, sempre tem isso, sempre que a graça de fato é pregada, tem um portanto, e esse portanto nunca é a fraqueza diante do pecado, nunca é uma justificativa para uma vida que não honre Deus. Portanto, à luz de tudo que vocês ouviram até agora, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, por esse plano maravilhoso, gracioso, que apresentei os vossos corpos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a conclusão. É sempre aí que a graça chega. Sempre que alguém usar a graça de Deus ou as doutrinas da graça para chegar em outro lugar que não seja esse, está olhando para a Bíblia com um coração de Satanás e não com a verdade de Deus, sabe? Então o capítulo 12, Paulo fala sobre imperativos da graça, e não sobre, olha, já que Deus fez tudo isso e nós somos todas essas coisas, então nós somos assim mesmo,
Nós vivemos nesse fracasso espiritual, nós somos como o mundo, nós não somos um sacrifício vivo, nós somos moldados pelo mundo. Não, não. O mundo não molda vocês pelas misericórdias de Deus. Então começa vários imperativos. São o que eu chamaria dos imperativos da graça. E nesse capítulo, depois desse portanto, depois das grandes doutrinas da criação, da santidade de Deus, da depravação do homem, da justificação, da fé, da propiciação, da justificação, da união com Cristo, da santificação, da glorificação, da eleição, da liberdade divina, da predestinação, da misericórdia de Deus. Então Paulo, quando chega no 12, ele diz, então, não vos conformeis com este mundo, são os imperativos da graça, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. E esse capítulo, depois do portanto, mostra aquilo que a graça faz. Ele diz, não pense de si mesmo além do que convém. Use os dons da graça de Deus, segundo a graça que te foi dada. Que o seu amor seja genuíno, que Deus seja o seu deleite. Ele diz, aborreça todo mal, aborreça todo pecado, conserve tudo que é bom, tudo que é agradável a Deus, ame aos outros com amor fraternal, prefira a honra dos outros e não a sua. Não seja fraco, mas seja zeloso em tudo que Deus ordena. Seja zeloso na obediência, seja fervoroso no espírito, em tudo sirva a Deus. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, sejam perseverantes na oração. Procurem mostrar o amor de Cristo. Abençoem os que perseguem vocês, não amaldiçoem, se alegrem com os que se alegram, chorem com os que chorem, procurem viver em harmonia segundo a verdade de Deus. Não seja orgulhoso, mas se associe com os humildes. Não ambicione coisas altas para a sua vida, mas esteja satisfeito com as coisas humildes. Não seja sábio aos seus próprios olhos, jamais pague o mal com o mal. Viva diante dos homens de maneira honrosa, se possível, ou seja, no que depender de vocês, tenham paz com todos os homens, não se vinguem, deixe Deus exercer a vingança na cruz ou no inferno. Se seu inimigo tiver fome, lhe dê comida, se tiver sede, lhe dê água. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Tudo isso está no capítulo 12. Cada uma dessas coisas daria uma mensagem. Esses são os imperativos da graça. A graça capacita o homem para esse portanto. Sabe, é tudo isso que vem depois. Rogo-vos, pois, irmãos, sempre que a graça de Deus opera, vem esses imperativos. A graça não é só liberdade da culpa, ela é o poder para uma nova vida. Então aqui, no pós-fácil de Filipenses, Paulo está falando sobre o poder da graça nas nossas vidas. Ele está falando sobre a possibilidade de um contentamento perpétuo em todas as circunstâncias. Depois ele diz o que fornece a força para esse contentamento. E depois ele diz onde todas as nossas necessidades são supridas. Agora, ninguém aprende contentamento em situações em que nós somos totalmente, em circunstâncias totalmente fartas, ricas ou totalmente carentes. Nós precisamos estar expostos a essas coisas, não é? Se você é um estudante em férias, que dá alguns dias para ir a um país da África, ter contato com toda aquela miséria, ou ir para uma comunidade mais carente aqui no Rio de Janeiro, por um tempo, isso é um pouco diferente, porque você sabe, daqui a uma semana eu vou para casa, minha cama está me esperando,
minhas coisas, minha casa, minha família. Como também alguém de uma comunidade pobre da África, um pastor, vai para um grande congresso nos Estados Unidos, ele pode ficar lá e olhar tudo aquilo, tão diferente da sua realidade, ficar feliz com hospitalidade, mas daqui a uma semana ele vai voltar para casa. Mas a questão é, se ele ficasse lá, naquele lugar, durante 4, 5 anos, aquilo iria corrompê-lo? Será que ele ia encontrar desculpas para não voltar? Um período de exposição prolongada às coisas é que testam os nossos corações. E não períodos curtos. Nós poderíamos lidar com isso. Houve um período na vida de Paulo em que ele viveu na mais profunda abundância. Paulo era um menino de ouro. Ele era o Roger Federer do tênis, sabe? O Messi do futebol. Ele era o cara. Ele era o David Beckham dos fariseus de Israel. Era um menino que todos admiravam. Era convidado para todas as casas, para todas as festas, para todos os eventos importantes, para falar. Ele era o orgulho de todo mundo. Então chegou um momento completamente diferente em sua vida. Paulo não está falando só sobre dinheiro e não dinheiro. Porque não só ele foi esse menino de ouro, mas ele tinha respeito, admiração. Mas chegou um momento em que as crianças jogavam pedras nele. Os homens atiçavam os cães para ele, as mulheres cuspiam nele. Ele foi apedrejado até a morte. As pessoas só pararam de apedrejar porque acharam que de fato ele estava morto. Mas Paulo não sentiu coceira nem saudade da vida de menino de ouro que ele teve. A sua experiência de pobreza e de oposição não o incapacitou, nem tirou a sua capacidade e paz de servir a Jesus. Ele tinha aprendido o contentamento em tudo que Deus mandou em sua vida. É o que ele está dizendo no pós-fácil da carta. E essa foi a maneira que Deus ensinou o contentamento a Paulo. E é assim que Deus nos ensina, nos expondo a provações e a abundância. E em todas essas coisas, nós estamos sendo provados. Nós não estamos sendo provados só quando tudo dá errado, doença, vergonha, desprezo, mas quando há abundâncias em nossas vidas. Paulo nos disse que houve um período em sua vida quando ele estava em profunda necessidade. Na prisão, ele precisava de liberdade, de calor humano, de estímulo intelectual. Era um homem com uma grande mente, mas lá na prisão, jogado. Precisava de uma melhor comida, precisava de companheirismo cristão, precisava de esperança para o futuro e assim por diante. Na perseguição, Paulo precisava de quê? De proteção. Quando você está sendo perseguido, odiado, quando querem te pegar, o que você acha que mais precisa? De um esconderijo, de proteção. Depois de ser espancado, apedrejado, apanhado, depois que ele apanhava, seu corpo doía. Ele precisava de alguém para fazer um trabalho de enfermagem, sabe? Cuidar das suas cicatrizes, das suas feridas, colocar pomadas, curativos. Em seu trabalho na igreja, ele precisava de amigos, companheiros de ministério, homens comprometidos, para estar ao seu lado, nas longas caminhadas, como essa, sabe? Ele precisava de energia, de descanso. Você fica cansado porque pega ônibus, porque anda na Avenida Brasil, ou porque fica num trânsito pesado.
nas andanças de Paulo, sabe, na região que hoje vai da Turquia à Grécia, aquele homem ficava, ele diz, em rios, em estradas, em mares, ele era um homem que sabia o que é ter necessidade, corpo cansado, corpo ferido, sofrer violência. O que ele está dizendo é que ele mostrou fidelidade a Deus nos momentos de desejo e de angústia. Em Deus todas as suas necessidades foram atendidas. Paulo aprendeu contentamento em toda e qualquer situação. Mas ele disse que houve momentos em que ele sabia o que era fartura. Queridos, comida na mesa, várias refeições por dia. Ele diz, bem alimentado e viver em abundância. Uma cama quente à noite, nenhuma doença, nenhuma dor no corpo, proteção, paz, liberdade para evangelizar na comunidade, uma igreja cheia de amigos queridos, uma congregação e um povo com fome da verdade, com fome de ouvir a bênção do Espírito Santo sobre o seu trabalho, regenerando, santificando as vidas. Então ele podia ter a tentação de ficar num lugar assim. Como rapidamente nós aceitamos as bênçãos de Deus. Eu vejo mais pessoas fracassando. Olha, só as pessoas melhorarem de vida que elas começam a fracassar. Elas passeiam mais, viajam mais, têm menos tempo. Poucas pessoas podem dizer, eu sei ter abundância. E nada isso impede de eu viver para a glória de Deus. Perder o foco. O dinheiro não produz no meu coração o que produz no coração das pessoas lá fora. Não me afeta. Quando eu tenho pouco, eu estou focado na glória de Deus. Quando eu tenho muito, estou focado na glória de Deus. É o que Paulo está dizendo. Como rapidamente nós aceitamos as bênçãos como uma licença, não é? Para a apatia. Precisamos pouco de Deus, precisamos pouco de quase tudo. Quase sempre quando as pessoas ligam para o pastor, elas estão com um problema. Quando não há problema, estar com os irmãos, o pastor não é uma grande necessidade. A pessoa já tem tudo que ela quer, tudo que ela precisa. Mas Paulo está dizendo, só em Deus minhas necessidades são satisfeitas, independente da situação. Pense com que facilidade nós aceitamos a segurança econômica. Mas como é difícil, às vezes, estarmos também no lado oposto. Quando as pessoas estão passando dificuldades, elas querem ajuda, mas elas acham difícil se encontrar com outros que não estão passando pelas mesmas dificuldades. Às vezes as pessoas não querem ver as pessoas, sabe? Porque ela está com uma sensação de fracasso. Ela tem uma dificuldade agora de se alegrar com o que Deus está fazendo em outros lugares ou em outras pessoas. Nós vimos como Paulo disse, eu me alegro quando penso em vocês. Ele estava na cadeia. Você tem pouco a relatar e talvez ouvir. O que Deus está fazendo na vida de outros não vai causar alegria, mas também, olha, há uma grande arrogância que vem da pobreza. Há uma grande arrogância que vem da necessidade. Há muitas pessoas que quando sofrem como o apóstolo Paulo, ficam arrogantes. Arrogantes. Quem se atreveu, ou quem se atreve hoje em dia a julgar as crenças, por exemplo, de Madre Teresa de Calcutá?
É como se essa mulher estivesse acima de qualquer crítica, porque ela se dedicou aos pobres. Se dedicou aos pobres. Viveu na pobreza, ali na Índia. Então sua pessoa intimidava um ocidental. Por quê? Porque ela estava acima da verdade. Há um evangelho hoje, humanista secular, que chancelam esse tipo de espiritualidade, que não podem ver e não podem dizer, isso aqui está errado. Não, mas essa é a Madre Teresa de Calcutá. Não, mas o que ela está falando está errado. Não, mas ela está acima da verdade, por causa da pobreza. Essa eu chamaria da arrogância da pobreza. Paulo não diz, vocês têm que me ouvir, porque eu passei muita necessidade, então eu estou acima da verdade. Se eu ensinar algo errado, vocês vão ter que me ouvir, porque agora eu ultrapassei a verdade. Paulo diz, não, se eu falar outro evangelho, seja ele maldito, não importa. O contentamento de Paulo não veio da arrogância da pobreza, nem da facilidade da riqueza, nem uma coisa nem outra. Ele devia tudo a Deus. Eu posso fazer todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que me dá força. É uma declaração tremenda, é uma promessa que tira o nosso fôlego. Deus nos reuniu aqui para cultuarmos o seu nome, para nos dizer isso. Sim, você pode viver tudo aquilo que a Bíblia diz que você deve viver. Você deve sair desse culto hoje sabendo que você pode sim lidar com toda situação na sua vida. A maior parte dos cristãos que nós vemos estão sempre chorando e com pena de si mesmo. Mesmo quando falam sobre a graça, é só para dizer, o pecado é tão poderoso, eu sou tão fraco. Não é sobre isso que a graça fala. Ou é só para dizer, eu não aguento mais. Hoje em dia, há muitas pessoas que dizem, olha, pastor, eu descobri a verdade, o evangelho da graça, mas eu moro num lugar onde não tem nada, eu estou morrendo, eu não tenho nada. Mas você descobriu o evangelho, você ficou pior do que você era, mais fraco. José ficou sozinho no Egito. Ele não ficou lá chorando, meu Deus, só eu no Egito, não tem ninguém para me ajudar. Ele ficou lá forte. Esse é o poder de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Nós estamos destinados a ser mais do que vencedor em Cristo, a conquistar nossa fraqueza, nossa tristeza, nossa frustração, triunfar sobre a adversidade. Ou seja, que eu posso fazer tudo para a glória de Deus em todas as situações. É isso. Então eu espero que nós saiamos daqui cheios de esperança para vivermos o poder do Evangelho, da graça de Deus. Quando Paulo diz, eu posso fazer tudo, é óbvio que ele não quer dizer muitas coisas. E isso é um grande câncer no Evangelho atual, que é o triunfalismo. Paulo não podia voar, não podia andar sobre a água. Paulo não podia ir até o cemitério e mandar todas as pessoas levantarem. Paulo não podia fazer muitas coisas. Ele não está dizendo que podia andar, viajar sem ficar cansado, apanhar sem sentir dor. Ele não está dizendo que podia pintar quadros, como Picasso, ou compor como Beethoven. Posso todas as coisas. Vou pegar a partitura agora. Vou compor uma sinfonia. Não. Ele não pode esculpir como Rodin. Ele não pode cantar, deixa eu ver, uma voz assim como Rod Stewart. Não podia. Não podia correr como Usain Bolt.
talvez não pudesse pregar como Charles Spurgeon, nem escrever romances como William Shakespeare, nem teorizar sobre a relatividade como Albert Einstein. Não é isso que Paulo está dizendo, e nem está nos ensinando a reivindicar poder fazer qualquer coisa. Sabe? Muitos líderes bem-intencionados e ignorantes, e muitos líderes mal-intencionados, manipulam as pessoas com textos assim, e dizem que as pessoas podem fazer coisas que elas não podem fazer, mesmo nas coisas mais simples. Você aí vai ser professor da escola dominical. Não, eu não sei. Não, você pode todas as coisas. Vamos lá amanhã. Como não pode? Você pode. Você aí vai pregar no culto, próximo culto. Não, eu pregar, não fui chamado para pregar, não foi. Você pode pregar. Você prega. Mas como eu vou pregar? Porque você pode todas as coisas, aquele que te fortalece, rapaz. Podemos fazer todas as coisas. Isso é horrível. Isso não é verdade. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não poderia fazer tudo o que ele queria. Ele estava preso e não podia ir embora. Ele não podia mandar as cadeias soltarem nas suas mãos. Ele não podia tirar do seu tornozelo o que lhe prendia, como Pedro foi solto pelo anjo. Não podia. Ele não podia tirar o espinho da sua carne, quando Deus inseriu lá e disse que não tiraria. Paulo não podia dizer no meio do Mediterrâneo, quando o navio estava sendo açoitado pelas ondas: acalma-te, mar, fique calmo, como Jesus fez. Não, Deus disse: o navio vai afundar, só disse que ninguém vai morrer, mas cada um vai ter que sair nadando. E quem não sabe nadar, pega um troço aí, uma boia. Quem já andou em qualquer barco sabe como isso é difícil, no meio da noite, alguém falar para você que vai afundar o navio, e ainda dizer que quem não sabe nadar, segura em alguma coisa. Isso é um desespero. Mas Paulo podia dizer: vou andar pelo mar. Jesus já andou pelo mar. Eu posso todas as coisas que ele me fortalece. Esse negócio de sair agarrado, eu não vou não. Não, ele teve que cair na água. Paulo naufragou mais de uma vez. Paulo andava de navio e o navio afundava. Eu já disse aqui para os irmãos, se eu estivesse no aeroporto e visse Paulo na fila do check-in, eu saía para outro avião. Lá em Filipos, tinha duas senhoras, Evódia e Sintique. Elas estavam brigando, estavam sem comunhão. Ele falou: rogo a vocês, façam as pazes, vocês são filhas de Deus. Ele não podia simplesmente fazer uma se apaixonar pela outra. Daqui estou determinando aí uma paixão em vocês, para com isso. Não. Ele não podia calar a boca dos falsos pastores que pregavam aos Gálatas, que desviaram eles da verdade, que fez aquela congregação ficar em pedaços. Ele podia escrever cartas, podia orar, ele não podia curar só porque queria a doença do estômago de Timóteo. Ele estava preso, ele não podia determinar: vocês não vão me condenar à morte não, e esse negócio de cortar meu pescoço está fora, não aceito esse negócio, eu posso tudo, aquele que me fortalece, a espada vai bater no meu pescoço e vai quicar. Não podia. Paulo não podia muitas coisas. Este é um bom exemplo de como a Bíblia não pode ser lida, não deve ser lida, sabe, como uma promessa que nós podemos aplicar a qualquer coisa. Nós nunca podemos aplicar o texto do apóstolo fora do contexto que o apóstolo está usando, que Jesus está usando, ou qualquer outro texto. Vamos mudar a sociedade. Por que nós vamos mudar a sociedade? Porque nós podemos, nós somos capazes, nós somos o povo de Deus. Há o triunfalismo do misticismo, e há esse triunfalismo também, de quem condena o triunfalismo do misticismo, e tem esse triunfalismo social que vai mudar o mundo. O mundo de Paulo não mudou. A sociedade que Paulo viveu matou ele. Matou Estevão, matou Pedro. Muitos estudantes, às vezes, nesse período que nós estamos, falam: eu posso
tirar em primeiro lugar, não pode. Você não vai tirar em primeiro lugar. Não é? Se esforce bastante. Às vezes o cara faz o máximo que pode para se classificar lá, raspando, mesmo tendo sido, não basta. Às vezes o cara é muito esforçado, mas Deus não lhe deu a capacidade nem a mente para tudo isso. Então, o que significa? É só nós olharmos para o contexto. Paulo está falando sobre tempos de abundância e tempos de necessidade, bem alimentado e com fome, vivendo em abundância, é isso. E em necessidade. Paulo diz, eu posso fazer isso. Posso o quê? Posso viver para a glória de Deus. O meu ministério não depende que eu esteja com saúde ou doente, com dinheiro ou na pobreza. Eu não vou deixar essas coisas fazer com que Cristo não seja glorificado em minha vida. Isso não vai ser uma desculpa na minha vida. O que ele está dizendo é o seguinte, eu não vou ficar amargo, ninguém vai me ver amargo na minha vida e desonrando a Cristo por causa da minha fome e da minha necessidade. Não vão me ver, eu não vou desonrar a Cristo. Cristo será honrado em minha vida, em minhas necessidades. Ninguém jamais vai me ver amargo e zangado com Deus, como se Deus não pudesse me colocar nessa situação. Paulo está dizendo, tudo que Deus atribuir a mim, naufrágio, espancamento, a morte, decapitado, eu vou responder de uma maneira que Deus vai ser honrado. Se esses caras disserem, olha, você vai morrer, Deus vai ser honrado na minha morte. É o que ele está dizendo. Se eles falarem, você pode ir embora, Deus vai ser honrado. Quando eu tiver abundância, não vou usar essa abundância de tal maneira que Deus seja desonrado, que o mundo veja que o dinheiro para mim é um Deus. Não. Deus vai ser honrado na minha abundância. Deus vai ser honrado na minha escassez. Porque Deus tem o prazer de promover o Evangelho, seja pela longa vida do apóstolo João, ou pela curta vida do diácono Estevão. A questão é, Deus tem o prazer de honrar, mostrar a sua glória, pela vida longa de uns e pela vida curta de outros. Nós vamos em direção à vontade de Deus. Paulo está dizendo, eu aprendi o segredo de enfrentar muita abundância, e Deus ser honrado na minha vida, e o Evangelho ser honrado, ou ter fome, e Deus ser honrado, eu não ficar amargo, e em nada as pessoas vejam algo em mim que desonre a glória do Evangelho, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso viver em contentamento como um filho de Deus, em paz e em comunhão com Deus, com o estômago vazio e morrendo de fome na cela, eu estou em paz e em comunhão com Deus, e os soldados vão ouvir um bom testemunho da glória de Cristo, e a realização dos propósitos de Deus para a minha vida vão ser cumpridos em todas as circunstâncias, porque em tudo a minha vida vai agradá-lo, qualquer que sejam as tentações, seja qual for as provações, pressões no corpo ou pressões na mente, seja quais forem as aflições, até mesmo prosperidade e sucesso, em todas essas coisas há muitas tentações, mas Deus vai ser honrado em minha vida. Eu posso estar acorrentado ao centurião, aos soldados, ou no mar Mediterrâneo, nadando no meio das ondas, tentando chegar lá na praia, mas eu aprendi a estar satisfeito em Deus em todas essas situações, e vivendo de tal maneira que Cristo seja honrado em minha vida, é o que ele estava dizendo. Essa é a capacitação, todas as coisas, eu posso todas as coisas, para que Cristo seja honrado, para que Ele seja glorificado. Eu posso todas as coisas, eu posso viver tudo que Deus requer de mim, em todas as situações que Deus me põe. Amplie isso, queridos, eu posso amar a Deus, como Ele me chamou para amar, eu posso perdoar, eu posso dar outra face, eu posso suportar todas as coisas, eu posso esperar o tempo que for necessário, eu posso viver assim, eu posso viver uma vida que honre Deus, eu posso amar a minha esposa como Cristo amou a igreja,
e se entregou por ela. Expande isso, eu posso obedecer meus pais. Eu posso ser um cristão que estima a honra dos outros mais do que a minha honra. Eu posso orar sem cessar, como Deus mandou. Eu posso ser cheio e poderoso nas Escrituras. Eu posso ser cheio do Espírito Santo. Eu posso apresentar meu corpo a Deus como um vivo sacrifício. Eu posso dar razão na minha fé a quem perguntar. Eu posso correr a corrida até o fim, combater o bom combate. Eu posso colocar toda a armadura de Deus, como a Bíblia diz. Eu posso morrer diariamente para o pecado e viver para Cristo. Eu posso diariamente tomar a cruz e negar a mim mesmo. Eu posso fazer tudo através daquele que me dá força. Tudo que Deus ordena para mim, eu posso fazer. Isso é absolutamente magnífico. Isso é a graça. Sabe? Às vezes nós olhamos as pressões que estão sobre as montanhas, que Deus nos pede para subir, nos ordena subir, os encargos que Ele nos manda suportar, e perguntamos, como podemos lidar com isso? Eu não posso controlar isso, eu vou afundar, vou ser levado para as profundezas. Paulo está dizendo, você pode lidar com isso, eu posso lidar com isso, você pode viver assim, você pode ser um mais que vencedor, apesar dessas coisas. Ele não está dizendo isso para alguns, ele está dizendo para aquela igreja que nós vimos, com pessoas diferentes, como Lídia, como carcereiro, não aqueles que receberam uma unção especial, todo o povo de Deus. Paulo está dizendo como os filhos de Deus podem viver. Ser cristão e não viver assim é desonrar a Deus. Então nunca use a graça para desculpar o fracasso da sua vida. Eu não posso fazer isso, você não pode. Não viva uma vida subcristã e diga porque o mundo é difícil demais. É uma ofensa à graça de Deus. Você não pode dizer, olha, eu não posso viver tudo que Deus quer porque eu sou muito jovem, porque eu sou muito velho, porque eu sou muito pobre, porque eu sou muito rico, porque o mundo é muito difícil. Não posso viver tudo que Deus pede a mim, porque eu ainda não recebi o Espírito Santo de uma maneira diferente. Eu não posso resistir o diabo e ele fugir de mim, porque eu ainda não recebi uma unção mais poderosa. Desculpas! E jamais use uma pretensa e falsa humildade. Eu sou o principal dos pecadores, por isso que eu fracasso. Não, Paulo não faz isso. Quando ele diz que ele é o principal dos pecadores, ele quer engrandecer a graça de Deus que salvou ele, e não engrandecer o poder do pecado, que é maior do que o poder da graça. Essas são desculpas patéticas. Um cristão não tem direito de argumentar dessa forma. Eu creio que você pode escalar qualquer montanha, você pode suportar qualquer carga, qualquer dor, qualquer tentação. O crente nunca tem que sucumbir a tentação nenhuma, pode suportar qualquer tipo de pressão, por meio daquele que lhe dá força. Não pode argumentar que onde eu moro, onde eu trabalho, onde eu vivo, meu país, não pode. Na necessidade, na abundância, bem alimentado, com fome, na prisão, em liberdade. Podemos fazer tudo por meio daquele que nos fortalece. Essa é a declaração de Paulo, esse é o poder do Evangelho. Nós nunca podemos nos desculpar, culpando a falta de recursos de Deus. Nós nunca podemos dizer a graça não é poderosa o suficiente. Por isso que eu sou assim. Eu não posso viver para a glória de Deus, porque o Evangelho são só palavras e não poder. Nós temos que parar de chorar,
de sentir pena de nós mesmos. Crente tem que parar de agir como se fosse simplesmente pessoas dignas de pena. Até que ponto nós temos crescido como filhos de Deus, aprendido na escola de Cristo? Essa declaração de Paulo é uma repreensão para as nossas murmurações, uma repreensão por nossa preguiça. Não faço porque o meu corpo, eu sinto tanta dor. Mentira! Se Paulo podia cantar com Silas, meia-noite, depois de ganhar uma coça, em carne viva, situação que você nunca experimentou, então a graça é toda poderosa, e você não pode justificar a sua preguiça. Paulo está dizendo para nós, não pode, não há justificativa para a sua murmuração, para a sua preguiça, para a sua covardia, para o seu medo, para a sua falta de oração. Se ele orava em todas as situações, você pode orar. Você não tem desculpa para a sua falta de contentamento. Se Deus só fizesse isso, ou fizesse aquilo, ou se alguém mais fizesse algo por mim. Não! As pessoas decepcionavam Paulo, as igrejas decepcionavam Paulo, os irmãos decepcionavam Paulo. Paulo está, essa verdade nos repreende pelas nossas decepções, como se as provisões de Deus fossem suficientes. Paulo está dizendo, nós não temos do que nos queixar, nós podemos todas as coisas. O Deus que eu tenho servido nos últimos anos, com as marcas, as chicotadas na minha carne, com o espinho na carne, me capacita para viver em todas essas situações. Paulo não é alguém que chegou no fim da vida, ele está velho aqui, está perto da morte. Ele não diz, é isso que eu recebo? Eu pensei que pelo menos no final eu ia ter, umas tardes, de entretenimento na beira do Mediterrâneo. Eu estou velho, Deus. Eu fiz muito. Eu mereço um final de vida mais, uma aposentadoria. Será que eu não vou passar uns dias ali tomando uma água de coco? É isso que eu recebo pela minha vida toda, sob ameaça de execução, numa prisão romana, sem recursos, acorrentado a soldados. Onde está a tarde da minha vida? O alvorecer da vida, com sua tranquilidade, sua paz, sua luz do sol, seu conforto. Não, ele não se queixa. Ao invés disso ele diz, eu estou alegre pela igreja de Cristo. E ele fala sobre a alegria, a satisfação completa em Cristo. Esse é um homem que Deus colocou diante de nós, para mostrar, esse é o poder da minha graça. Nem todos os cristãos, e nem sempre nós vivemos assim, mas isso não tem nada a ver com a graça e a capacitação da graça. Há muitas razões, e o nosso tempo curto não deixa mencionar todas, mas isso é porque nós muitas vezes subestimamos o poder do pecado remanescente. O próprio Paulo falava a respeito dele. Quando ele falava sobre o pecado, não era para dar desculpa ao pecado, era para estar vigilante, atento. Nossas vidas agora são dirigidas, guiadas, o poder dominante em nós não é o pecado, mas existe ainda o pecado em nós. É como se piratas tivessem invadido um navio, mas não conseguem dominar o navio. A cabine está segura, há um capitão lá, a cabine é inexpugnável, o navio está indo na direção certa, mas há uma luta lá no navio ainda, há alguns piratas lá dentro. O navio vai chegar no lugar certo, o capitão que dirige não pode falhar, a segurança é perfeita, a direção daquele barco não corre nenhum risco, mas há piratas ainda no navio, há uma luta. É isso. Lutando por controlar algumas coisas, e nós lutamos,
sobre a direção do capitão, é isso. O navio está em curso. Cristo está no controle das nossas vidas. O nosso amor é totalmente voltado para tudo que é santo. Mas nós vivemos ainda rodeado de pecado, e o pecado que habita em nós é algo completamente cheio de ódio para com Deus. Não subestime o fato do ódio que levou Cristo à cruz, o que apedrejou Estevão e que matou Paulo. Esse é o ódio do pecado e de todo coração irregenerado em relação a Deus e quem Deus é. E porque nós falhamos em ouvir tudo aquilo que Deus nos diz, nós achamos que cultos é só para nós assistirmos uma palavra estimulante. E nós somos como aquelas pessoas que saem, e Tiago descreve que olha para o espelho, logo sai, logo esquecem. Paulo não é assim. Nenhum filho de Deus pode ser assim. E se ele for assim constantemente, ele deve questionar se um dia a graça de Deus o transformou. Porque esse é o poder da graça de Deus. A Bíblia diz que ela nos faz zelosos pela verdade, zelosos pela causa de Deus, obedientes. Nós nos focamos na palavra de Deus, sabe? Muitas vezes nos falta pensar com categorias bíblicas. Somos dirigidos pelos nossos sentimentos. Em 1539, Lutero, falando sobre o Salmo 119, diz, que é o maior capítulo da Bíblia, que fala sobre a palavra de Deus, o amor à palavra de Deus. Lutero diz, neste Salmo, Davi diz continuamente que irá falar, pensar, conversar, escutar, ler, dia e noite constantemente, nada além da palavra de Deus e dos seus mandamentos, pois Deus quer dar-lhe seu Espírito somente através da palavra externa, não através das suas percepções, sentimentos, mas o que a palavra diz, ele está dizendo, ela é algo externo a nós, fora do homem, objetiva e não subjetiva. Então nada de percepções, sensações, o que a palavra de Deus diz, essa é a verdade. O que a Bíblia diz sobre a graça, essa é a verdade sobre a graça, a palavra é externa, é um livro selado. A igreja não a muda, grandes homens não podem mudá-la, os nossos êxtases particulares, sentimento, percepções não são nada, a palavra é externa a nós, exatamente para nada que aconteça a nós afete a revelação perfeita de Deus. E porque nós não cultivamos a comunhão com Cristo, nessa carta Paulo diz, o meu desejo é conhecê-lo, a comunhão dos seus sofrimentos. Já pensaram em como isso, se nesse culto de domingo, sabe, é o único momento da semana que você está com outros cristãos, falando sobre as verdades de Deus, se falar sobre as verdades de Deus é algo na sua vida resumido a quando você está uma vez na semana aqui, e se você acha que estar aqui de vez em quando é o suficiente, você está em terrível perigo, você não é um cristão em crescimento. Houve um notável autor americano, Gamaliel Bradford, que foi um grande escritor de biografias, e ele fez escreveu uma biografia famosa de Mark Twain, e o livro exigiu que ele se dedicasse anos estudando a vida dele, e ele disse, olha, eu passei muitos anos com Mark Twain, e isso me fez um homem pior. Ele passou estudando, vendo, sabe? Depois ele estudou para escrever uma outra grande biografia de Robert Lee, um grande servo de Deus.
E ele diz: eu vivia com Robert Lee, lia cada detalhe da sua vida, e isso fez de mim um homem muito melhor. Isso é incrível. Se a influência de 2 homens mortos, mas porque aquele cara, para escrever a biografia, foi obrigado a pensar, ler sobre eles, deixar a mente deles entrar na mente dele, se concentrar na vida deles, se aquilo afetou a vida dele, daquelas pessoas mortas, imagine o poder e a influência de Cristo vivo em nós. Isso nos leva ao próximo ponto e o ponto final. Paulo diz: eu posso fazer todas as coisas através daquele que me fortalece. Eu passo tempo em comunhão com Cristo, é o que diz no versículo 13. Não é esse o tema constante da carta de Paulo aos Filipenses? Por exemplo, no 1,6, aquele que começou a boa obra em vocês, vai continuar até a conclusão. Ou no capítulo 2, 12 e 13, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que opera em vós o querer efetuar. Ou 3,10, eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Sabe? É a consciência de que Deus em nós é o poder para a vida que o glorifica. É isso. É através desses escritos de Paulo, como em Gálatas 2,20, estou crucificado com Cristo, já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Paulo não vivia em contentamento como os estoicos, tentando achar aquela força para suportar tudo, resignado. Havia uma energia, o que ele diz, havia um poder celestial, ele chama de o poder que ressuscitou Cristo dos mortos, o maior poder do universo. Ele está dizendo o seguinte: enquanto eu andava pelas ruas de Roma, esse poder operava em mim. Enquanto eu estava com fome, esse poder estava sobre mim. Enquanto eu estava em abundância, eu não estava ali em abundância sozinho, para que a abundância me fizesse como um homem do mundo. Esse poder estava operando em mim. Enquanto eu estava na prisão, esse poder estava em mim. E agora que eu estou enfrentando a sentença de morte, esse poder está sobre mim. Essa é a força, esse é o poder. É por isso que enquanto Paulo sempre fala: eu sou fraco, eu sou o principal dos pecadores, eu sou o menor de todos os santos, isso nunca é desculpa para a vida fracassada, ou uma vida que desonra a Deus, ou o mundanismo, porque ele está dizendo: em mim eu sou essa fraqueza, mas em Deus eu sou uma fortaleza. Ele quer exaltar Cristo, e o poder de Cristo expõe a fraqueza dele, mas não o seu fracasso, porque ele pode tudo em Cristo. Então toda a glória vai para Cristo, e ele perde toda desculpa para viver uma vida que não honre Cristo. Paulo acreditava que porque ele tinha sido feito uma nova criatura, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo, que ele tinha uma vida que vinha de dentro, que ele era o templo do Espírito Santo, que ele tinha novos desejos, novos recursos, nova visão de vida, que ele era um novo homem, que havia um potencial da graça de Deus operando no seu coração. Então, quando ele experimentou a mais profunda fraqueza, ele não disse: miserável homem que sou, vou viver em pecado. Não, mas graças a Deus por Jesus Cristo, em mim só há miséria. Ele diz: em mim não habita bem algum. Mas isso não era uma desculpa para ele manifestar o mal, mas para manifestar o poder de Deus. Não há poder maior no universo do que aquele que levantou Cristo dentre os mortos. Paulo diz: esse é o poder que opera em nós. Então nós podemos orar: Deus, Tu és o meu Deus, Tu habitas em mim, Tu me colocou nessa situação hoje, que eu estou enfrentando, eu estou em território desconhecido, nunca senti essa necessidade, ou essa abundância, essa dor, ou essa tranquilidade, mas o Teu poder me faz vencedor nos desafios da vida, para que Cristo em mim tudo seja honrado. Ou seja, Paulo nunca culpou uma situação, ou a fraqueza da sua carne, para justificar uma falha.
porque Deus nunca nos coloca no lugar onde nossa fé irá falhar. Ele diz: vocês nunca serão tentados além do que vocês podem, além da capacitação. Ele governa o universo, Ele controla as circunstâncias, Ele não vai apagar o pavio que fumega. Nós estamos em Cristo, tudo que Deus faz é para o nosso bem, e se você duvidar disso, isso é a mais completa loucura, porque nós agora estamos em Cristo, o Pai nos vê em Cristo. Para Deus fazer algo que fosse para o nosso mal, Ele teria que fazer algo para o mal de Cristo. Só que Cristo é o seu Filho amado, em quem Ele se compraz. Então, todo cálice que nós temos que tomar, nós sabemos, tu tens o poder para me fazer em frente e tu ser glorificado. Nós não mudamos o mundo, nem as situações, sabe? Muitas pessoas acham que os pastores deviam falar sobre o negócio, a situação geral do mundo, sobre a guerra, sobre a economia, sobre mudar a sociedade. Mas não é sobre isso que o Evangelho fala, apesar do que tem sido dito. Certa vez perguntaram a Martyn Lloyd-Jones sobre a situação do mundo, da guerra, da sociedade. Ele disse, Martyn Lloyd-Jones, um dos maiores teólogos do último século: o que nós falarmos sobre isso não vai mudar nada. Não vai mudar nada. A igreja, quando se meteu em falar de política, não mudou o mundo político, nem o mundo, nem a economia. Nada perceptível, nenhuma grande mudança. Você acha que vai fazer do mundo um lugar seguro, fala sobre isso e o mundo continua tão inseguro como ele sempre foi. E Martyn Lloyd-Jones disse, isso não é um negócio da pregação cristã. O negócio da pregação cristã é dizer que esse mundo é incerto. A questão toda é como eu vou enfrentar a vida no mundo assim. A questão da pregação cristã não é criar um mundo onde você nunca vai ser atingido pela violência, pela pobreza, ou pela doença, ou pela morte. A questão é, da pregação cristã, como o homem vive em todas essas situações. É aí. Não é a nossa opinião sobre a política internacional, se o mundo vai piorar ou não vai piorar, se vai estourar guerra ou não, se o índice de violência vai aumentar ou diminuir. A igreja não vai ajudar o mundo, nem as pessoas assim. Ele diz, o Evangelho nos ajuda, nos transformando e dizendo, eu posso todas as coisas, num mundo como esse. Deus pode capacitar a viver uma vida que o glorifique, dessa forma. Se estourar a guerra, eu vou estar em paz, eu vou viver para a glória de Deus. Se a violência me atingir, se o mundo me atingir, se eu for decapitado, eu estou pronto. Esse é o poder do Evangelho. Ele não muda o mundo, ele nos muda. Ele não nos promete, você não vai enfrentar a fome, não, você vai enfrentar a fome, a necessidade, mas eu posso todas as coisas naquele. É isso que o Evangelho faz, ele muda a gente, seja na paz ou na guerra, na liberdade ou na escravidão, pregando no púlpito como hoje, ou preso numa cadeia como Paulo. Então, Martyn Lloyd-Jones diz, quando nós conhecemos o poder do Evangelho, todo o resto não vai fazer mais diferença. Se nós vamos estar com saúde ou doentes, porque nós estamos prontos para isso. Se nós vamos viver como cristãos no mundo e morrermos, ou se o mundo vai nos matar como mártires, não faz diferença. Esse é o poder do Evangelho, e essa é a verdade, essa é a maravilha da vida cristã.
É que eu não vivo mais pelo meu próprio poder. É que eu não dependo mais que o mundo seja um bom mundo para viver para a glória de Deus. E que ao mesmo tempo o meu eu não é obliterado, seja lá o que isso signifique. O que significa que Cristo é tudo. Eu vivo, mas no poder de Deus. Eu ajo, eu suporto. Nós trabalhamos nossa salvação com temor e tremor, mas porque Deus trabalha em nós. Eu faço as coisas, mas porque Deus, a graça de Deus opera em mim. Esse é o Evangelho. Paulo está dizendo para aquelas pessoas: eu estou aqui preso e provavelmente vou ser executado, mas eu posso exaltar a Deus assim. Não é que o mundo à minha volta, o Império Romano, vai ser mudado e vão me abraçar e mandar eu embora para casa. O mundo não mudou. Mas os crentes, os que estão em Cristo, são pessoas completamente diferentes. Elas podem todas as coisas naquele que fortalece elas. Sabe? E um velho pregador, no estilo bem antigo, de séculos atrás, às vezes pregavam de uma maneira muito dramática, e às vezes há algumas mensagens que você lê que é engraçado, o cara começa a conversar com o apóstolo, não é? Ele estabelece um diálogo, e um desses pregadores, pregando sobre esse texto, disse: espera um minuto, Paulo, o que você quer dizer? Posso todas as coisas? Logo você, se vangloriando, parece um super-homem. Não é você que disse que é o principal dos pecadores, o mais indigno. Então ele começa a questionar Paulo. Não é você que é o menor de todos os santos? Como é que agora você diz que pode todas as coisas? E aí ele conversando com ele mesmo, como se ele fosse Paulo, e ele diz: mas aí Paulo me disse, eu posso todas as coisas em Cristo. E então ele diz: então eu peço teu perdão a você, Paulo, porque eu tinha entendido errado. É isso. Cristo em nós. A graça é o poder de Deus em nós. A graça e o poder do Evangelho não muda o mundo, nos muda. No mundo nós temos aflições, o mundo é mau, o mundo jaz no maligno, mas nós mudamos. E agora, qualquer circunstância que surgir, não será demais para Paulo nem para nós, nenhuma combinação de circunstâncias. Ele diz: eu posso fazer todas as coisas. Se vier a me soltarem ou se me condenarem à morte, não faz diferença mais. Estou em Cristo. É como vamos cear agora. O povo de Israel ceou, eles passaram sangue na porta e ficaram atrás da porta se alimentando de Cristo. É como nós estamos. O sangue de Cristo nos protege, nos justifica, e agora nós nos alimentamos de Cristo, estamos em Cristo, seguros, fortes, escondidos nele, habilitados. Jesus Cristo vive em nós. Acabou toda desculpa, toda falsa humildade. Nós podemos tudo. Há uma grande diferença entre as aflições num filho de Deus e as aflições no homem mundano. A Bíblia diz que as aflições na vida dos regenerados é uma bênção. Davi chega a dizer: foi bom eu ter sido afligido, foi bom ter sofrido, porque a aflição abranda o coração dos homens regenerados. Ela endurece o ímpio, endurece. A aflição nos faz homens poderosos em oração, nos desmamam dos prazeres do mundo, nos leva para a palavra de Deus, nos faz ver o propósito final para o qual nós existimos, quer pela vida ou quer pela morte. Cristo seja exaltado em nós. Mas no homem sem Deus, as aflições provocam mau humor, amargura, reclamação. O poder do Evangelho tira todas as desculpas, tira toda a autocomiseração.
Alguém que sente pena de si mesmo e vive se lamentando, não conhece o Evangelho, nem a graça de Deus. Quem fala sobre a graça de Deus para justificar a fraqueza diante do pecado, não está falando sobre a graça de Deus. Paulo está dizendo para nós e para os filipenses, esse é o poder do Evangelho. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Mortals join the mighty chorus, which the morning